Vamos fixar o tema enquanto o pessoal vai entrando. Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Vai dizendo para mim da onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo. Olha só, minha amiga Fabiola já entrou, já tá dando coraçãozinho. Ó, Lucas tá falando que a Fabiola não é amiga, a Fabiola já é sócia, né? Lucas tá empolgado. Tá falando que minha conexão tá baixa, mas acho que ela tá boa para vocês. Muito boa noite, pessoal. Leandro de Fortaleza, Mocajuba, estado do Pará. Olha só, pessoal de outros estados aqui acompanhando a live. Muito obrigado pela presença de vocês. Olha lá, a Fabiola respondeu, ó. Fala aqui, ó. Oi, sócio. Eduardo, boa noite. Do Espírito Santo. Não, não, Espírito Santo não. É aquele Eduardo Ponto Fernandes, apareceu o S embaixo. Graziela, Cleiton, boa noite, pessoal. Antônio Augusto. Nós vamos falar na live hoje sobre esse. Então, eu espero que o Instagram não me boicote, porque da outra vez me fui boicotado, não consegui entrar ao vivo e agora está dizendo que a conexão está pausando por conta da internet estar lenta, mas vamos ver se conseguimos. Olha só, pessoal de Pedreiras, o Eduardo Fernandes aqui, que eu falei que era do Espírito Santo, é de Pedreiras, Maranhão. Olha só, em peso pessoal aqui de outros estados, né? Cadê o pessoal de São Paulo? Pessoal aqui de Itu? Cadê? Cadê? Ah, tá ruim a conexão, Enilda? Acredito que daqui a pouco melhore, né? Vamos torcer aí para melhorar a conexão. E olha que a internet aqui é fibra e ela é. Velocidade é grande. Aí, ó, Enilda de São Paulo. Convidados a entrarem na sala. Euclides, boa noite, Euclides. Só esperando o pessoal chegar. Então, hoje na live, para vocês entenderem, a gente vai conversar um pouquinho com esses três convidados, que é a Bárbara, o Vinícius e o Vicente. E nós vamos falar um pouquinho como que foi quando eles estavam estudando para a OAB, se eles passaram de primeira, se eles como que foi, se eles prestaram algum cursinho e depois da aprovação, né? Como que está sendo a vida deles agora, depois dessa aprovação? Então, só esperar eles chegarem. Enquanto isso, dando aviãozinho, vai mandando, dando coraçãozinho na live para essa live ficar salva no IGTV, tá bom? Aqui no Instagram, tá bom? A Leandra, boa noite. Deixa eu ver se já tem alguém aqui. Vinícius já está aqui, já vou chamá-lo. Vamos ver se o Vicente. O Vicente ainda não entrou. Vamos ver a Bárbara. Falta só o Vicente. Esperando eles aceitarem o convite, pessoal. Vinícius, eu te mandei o convite, mas eu já aceitei aqui o seu também. Ah, lá tá a doutora Raquel. Puxa saco. Aqui, ó, já aceitei o convite. Fábio, boa noite. Lariá, boa noite. Vinícius, está aparecendo a mensagem que você não está conseguindo participar. Dá uma olhada na sua conexão. Bárbara Cruz também não.
Ó, Vinícius chegou a entrar, mas saiu, apertou algum botão errado. Pessoal, é bom para passar na OAB, mas para fazer live ainda precisa treinar, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Vamos lá. Rosana, Helena, boa noite. Vinícius, você não está conseguindo entrar? Fala comigo aqui pelo WhatsApp. Bárbara, acabou de entrar. Vamos aceitar a Bárbara aqui. A Bárbara conseguiu, agora Vinícius sim. também. Agora sim. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Sim. Você me ouve bem, doutor Rogério? Estou te ouvindo bem. Maravilha. Inclusive, eu estou ouvindo quando eu falo. Você tem como colocar um fone de ouvido? Sim. Ou abaixar um pouquinho? Peraí, só um minutinho. Tá. Oi, Bárbara, tudo bem com você? Tudo bem? Boa noite. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, então perfeito. Só ali o áudio do Vinícius que quando eu falo, eu escuto eu falando, tá dando problema no retorno, eu acho. Mas agora com fone. Aí, agora melhorou. Tá me ouvindo bem, Vinícius? Sim, agora sim. Você Então, me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Então, só tá Maravilha. faltando o Vicente entrar, eu não consegui mandar o convite para ele, eu acho que ele ainda não entrou. Eu não sei se você tem como falar com ele. Sim, eu confirmei com ele, ele estava a postos já. Entendi, mas ele não entrou na live, porque não apareceu o nome dele ainda. Mas, enfim, vamos prosseguir aqui por conta do horário, senão depois dá 1 hora de live e a gente acaba sendo cortado aqui. Então, eu vou, seguindo a ordem, vou deixar a Bárbara se apresentar primeiro. Eu já conheço a Bárbara, mas vou deixar ela se apresentar para o pessoal. Então, boa noite, Bárbara. Fala para o pessoal da onde que você é. Fala um pouquinho de você. Boa noite, gente, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada, doutor Rogério, pela oportunidade de estar mais um evento aqui, mais um dia com vocês. É sempre um prazer enorme. Meu nome é Bárbara, sou agora jovem advogada, muito feliz em poder estar compartilhando isso. Muito tempo o pessoal nos pergunta, eu sou estagiária, estou na experiência de fazer OAB. Agora, graças a Deus, deu tudo certo. Estou aqui no estado de São Paulo. Atualmente, eu trabalho no escritório de advocacia aqui da minha cidade e faço parte também da comissão do Jovem Advogado, da OAB aqui da Comac. Eu não vou falar nada, que eu te fiz um convite para participar da minha comissão e você, né? Olha que eu ainda estou para conversar com você, hein? Tô brincando, Bárbara. Eu sei que você tem um monte de coisa aí para fazer no seu dia a dia, ainda mais nesse começo. Fica tranquila. Agora, Vinícius, fala um pouquinho pra gente da onde que você o que você faz. Conta um pouquinho, se apresenta para o pessoal. Doutor Rogério, boa noite. Quero agradecer primeiramente o convite, participar da live aqui do Vida do Advogado, um tema tão importante. Meu nome é Vinícius Fernandes Azevedo, eu tenho 31 anos, sou recém-aprovado em exame de ordem, agora no exame de número 33. Eu sou aqui do interior de São Paulo, cidade de Campo Limpo Paulista, cidade vizinha a Jundiaí, né? E atualmente eu trabalho em escritório de advocacia desde do tempo de estudante do curso de Direito, e eu ainda continuo lá desde a época. Comecei como estagiário, depois, né, fui assistente e hoje estou aguardando só
o sistema da seccional apresentar o meu número, né? Então eu estou aí prestes a nascer como advogado oficialmente. Maravilha. A gente já está aqui com o Vicente, então eu vou pedir para o Vicente se apresentar um pouquinho para a gente. O Vicente está conectando lá. Vocês estão todos, olha, todos de camisa branca, gravata vermelha, Bárbara também lá de preto com um batom vermelho. Todo mundo em homenagem à vida de advogado. Eu não estou de... O batom em homenagem mesmo à página. Eu não tô de camisa branca e gravata vermelha hoje, mas eu tô uniformizado com a camiseta da página. Mas muito obrigado. Vicente, você está conseguindo me ouvir bem, Vicente? Vicente nos ouve? Ele colocou, acho que no site, no chat, que não. Ah, não ouve. Ô Vicente, sai de novo, sai da live e volta novamente, o que eu acho que é algum problema na sua conexão. Mas vamos lá, daqui a pouco o Vicente volta. A hora que ele estiver me ouvindo, ele faz um sinal, mas Vicente travou, saiu. Vamos ver se ele volta. Mas vamos lá. Bárbara, fala para a gente um pouquinho aonde que você se formou, qual faculdade você estudou, né? E quando que você colou grau? Então, eu me formei na comarca mesmo, cidade de Faditu, uma faculdade grande que tem na cidade, grande parte da galera conhece aí. Me formei agora em janeiro, fiz a colação de grau antecipada, ainda não tive a festiva, diante do Covid e várias circunstâncias aí. Então, daí eu fiz o requerimento da colação antecipada, para poder estar levando os documentos logo para a OAB. E, Em janeiro. e aconteceu com você semelhante ao que aconteceu com o Vinícius? Você ainda não recebeu o seu número? Ou já Ainda recebeu? faltam, estou contando os dias. Todo dia eu entro lá no site para ver se já tem. Eu dei entrada no dia 14, entre o dia 12 e o dia 14. Entendi. E o Vinícius, onde você se formou? Quando que você colou grau? Eu fiz o curso de bacharel aqui na cidade mesmo, tem o Centro Universitário Unifacamp, que é aqui da própria cidade de Campo Limpo Paulista. Eu iniciei o curso em metade de 2016 e colei grau agora em junho de 2021. Entendi. E também estou na mesma situação da colega aí, a Bárbara, só dei a entrada no dia 3/2 e estou aguardando. Eles disseram que estão com a demanda alta lá na seccional, mas eles garantiram que ainda nesse mês vão fazer a publicação da inscrição. Bem-vindos ao OAB. E o Vicente agora está conseguindo me ouvir, Vicente? Ouvindo sim, vocês conseguem me ouvir também? Também, conseguimos. Opa! Então tá bom, mas vai se acostumando. A primeira live é assim mesmo. Fala um pouquinho para a gente, ô Vicente, da onde que você quando que você colou grau, onde você estudou, conta um pouquinho para a gente. Boa noite e obrigado por você aceitar o convite. Boa noite, eu que agradeço o convite, é sempre importante a gente conversar sobre essas movimentações das nossas vidas, porque de fato é tudo muito novo para a gente, né? E me chamo Vicente Holanda, eu sou daqui de Francisco Morato, eu me formei pela Unifacamp, prestei o exame 32, teve muitos problemas, mas graças a Deus deu certo. E a colação de grau, o evento festivo foi em fevereiro agora, mas eles anteciparam para o dia 2 ou 3 de janeiro, para eu poder fazer a minha inscrição nos quadros da OAB. Entendi. Então, mas já está com o seu número ou também não? Tá no aguardo? Não, já estou com o meu número, já estou com o token, Olha, já estou on. Agora já está online. Já estou online. É isso aí. Graças a Deus. E quero também aproveitar e agradecer muito a subseção aqui de Francisco Morato, na pessoa da presidente Vanessa Miciano, que inclusive está online aqui na nossa live, que a ajuda dela foi, assim, na verdade toda a diretoria, a Viviane, que é a secretária da subseção, me deu muito apoio e me ajudou muito, e por eles que foi tão célere esse deferimento da minha inscrição. Então, muito obrigado à OAB, que
começou já me ajudando muito, graças a Deus. Maravilha. E me diz uma coisa, como foi? Eu vou sempre fazer assim, eu vou fazer as perguntas, daí a Bárbara responde, depois o Vinícius, depois o Vicente, para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo. Me diz assim, em poucas palavras, né? Porque a gente não tem muito tempo. Como que foi a experiência jurídica de vocês dentro da faculdade? O que eu queria saber é no sentido de se a faculdade preparou, na opinião de vocês, os alunos para enfrentar o exame da OAB, seja na prática, na teoria, se vocês foram preparados para o exame em si. Bom, na minha opinião, a faculdade ela nos prepara para outras coisas e não para a OAB. Por quê? Vou explicar. Quando eu fiz um período estudando para a OAB, passei por alguns cursinhos, assisti algumas aulas e vi que as aulas voltadas para a OAB, elas são diferentes das aulas da faculdade. Porque o professor tem aquele feeling que fala, olha, isso aqui cai na prova, olha, não é assim que faz essa questão, presta atenção, é uma pegadinha. E a faculdade não tem esse feeling de não só nos preparar com a parte jurídica e também com a parte psicológica, de falar, olha, não é a última prova da sua vida, igual a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Não se jogue pela janela. Então é muito complicado, mas ao meu ver, não. A faculdade não prepara. E você, Vinícius? Quanto a esse aspecto voltado para a OAB, a maioria dos cursos de direito, eles é como a colega disse, os próprios cursinhos, eles têm uma abordagem diferenciada do curso e bem mais focada em torno daquilo que a prova exige. Normalmente, no decorrer do curso, o curso ele é maçante, né? As tarefas são inúmeros livros, né? E focado mais assim para o exame da OAB, a maioria dos cursos hoje eles não deixam o bacharel 100% preparado para enfrentar o curso, e a maioria, assim, a grande massa não consegue aprovação logo na primeira tentativa, e aí é necessário que esse bacharel faça uma adaptação em torno daquilo que a FGV e a prova exige. Entendi. E depois eu vou comentar também. E você, Vicente, você acha que sua faculdade preparou você para o exame da OAB? Você teve uma preparação para enfrentar esse exame? Eu acredito que para o exame, sim, mas para a vida prática, não. Embora a gente tenha matéria de prática, para a vida prática, não. Mas para o exame, sim. Os professores, pelo menos a minha turma pegou uma fase assim que os professores se preocuparam bastante. A minha turma iria fazer o ENAD e não fez por conta da pandemia. Então, eles pegaram bastante assim, na questão de interpretação, na questão de ter ali o tempo de 5 horas para se responder uma questão. Então, eu acredito que sim. Entendi. A minha faculdade, quando eu fiz, e eu não vou falar quando eu fiz, né? Mas assim, eu não lembro de ter tido nenhuma preparação para a OAB no sentido de tipo, olha, vamos fazer um simulado, vamos fazer algumas questões aqui que podem cair no exame da OAB. Não, eu tive as aulas da faculdade normal e tive prática jurídica também, mas não relacionado à OAB. Então, acho que não mudou muito de lá para cá. E todos vocês fizeram estágio durante a faculdade? Quando vocês começaram a estagiar? Bárbara? Eu comecei a estagiar no início do segundo ano da faculdade. Então, do segundo ano até o último ano, eu fiz estágio no escritório, passei pelo fórum. Então, assim, tive algumas experiências, tanto em órgão público quanto em órgão particular, no escritório. Você começou em escritório, depois é que você foi para o fórum? Isso. Aí eu comecei no escritório, fiquei um tempo no fórum e voltei para o escritório, que é o escritório onde eu estou hoje. Entendi. E você, Vinícius?
Eu comecei na própria faculdade, no 5º semestre, eu fiz uma seleção interna que a faculdade aqui ela promove entre os alunos de direito, e ela tem um núcleo jurídico de apoio. E ela, através dessa avaliação, ela elege alguns alunos a compor os dias da semana equipes para prestar apoio à comunidade. É um convênio com a OAB aqui da cidade. Eu comecei fazendo estágio nesse núcleo jurídico da própria faculdade. Aí, após isso, eu fiz aquele concurso público para estagiário da Defensoria Pública. E aí eu consegui, em Jundiaí, no caso, porque o prédio da própria Defensoria aqui fica na cidade vizinha. E no decorrer desse estágio da Defensoria, foi onde eu consegui a oportunidade no escritório particular. E então eu fazia meio período na defensoria, das 8 ao meio-dia, e da meio-dia e meio às 6h30 eu fazia estágio nesse escritório particular. E aí 6h30 eu saía do escritório e já ia direto para a faculdade, né? Entendi. Isso do quinto semestre até o final. Aí eu fiquei só 4 meses na defensoria e o escritório pediu para que eu saísse da defensoria e assumisse um período integral, o dia todo, período comercial, somente no escritório. Entendi. E você, Vicente, como que foi seu estágio? Você chegou a fazer estágio? Eu cheguei a iniciar essa experiência no estágio no Fórum de Campo Limpo Paulista, no setor de execução fiscal. E foi um ano, do 6º ao 7º semestre, e saí de lá porque aí eu fui credenciado como estagiário na Defensoria Pública, na área de família. E aí eu terminei o curso na Defensoria, iria ficar por mais 6 meses, mas como é vedado se inscrever na OAB sendo estagiário, então eu tive que pedir o descredenciamento. Entendi. Inclusive, quero agradecer também os meus gestores, tanto do Fórum quanto da Defensoria, que o aprendizado é único. Inclusive, eu sugiro vocês que são alunos, corram atrás de estágio. Às vezes é bom você renunciar a certas coisas para poder vivenciar a prática, que é fundamental. Exatamente. Eu comecei a fazer estágio quando eu estava no 3º ano da faculdade. Eu fiz estágio com um juiz aposentado, que era meu professor de Direito Civil. Ele se aposentou como juiz e daí, ao invés dele descansar e curtir a vida, ele resolveu voltar a advogar. Para vocês verem como advogar é bom, né? Ele se aposentou como juiz e voltou a advogar. E eu fui, então, estagiar com ele, e com ele eu fiquei estagiando do 3º até o 5º ano da faculdade. Aprendi muito com ele. Assim, era escravijário, né, que eu chamava, porque eu fazia de tudo no escritório. Eu acredito que vocês também já passaram por isso. Vocês já serviram cafezinho? Já fizeram cafezinho no estágio de vocês? Graças a Deus, não. Ah lá. O Vinícius e a Bárbara, sim. O Vicente, não. Sempre. Acho que é a falta da minha experiência no escritório, né? Eu acredito. E outra, sem contar que na minha experiência na defensoria, eu peguei o auge da pandemia. Então, eu nem conheço o prédio físico, não conheço os defensores. Eu trabalhei 100% home office. Então, o cafezinho que eu servi, de repente, foi para minha esposa, foi para mim mesmo e tá tudo certo. Entendi. E me diz uma coisa. Bárbara, quantas vezes você prestou o exame da OAB? Você tentou? A minha primeira tentativa foi no exame 32, que até o colega falou que passou. Eu fui fazer o exame, depois eu vou relatar um pouquinho mais, mas minha experiência foi péssima, porque eu não preparei a minha saúde emocional para isso. Então, eu fui muito... Eu suava, assim, minha mão molhava toda a prova. Então, assim, foi uma experiência que o mesmo possibilitou faz na prova. Hoje eu vejo que aquela prova foi por ansiedade. Eu não consegui passar na minha primeira tentativa, vim passar agora nessa segunda tentativa. A prova foi em outubro e a segunda fase em dezembro. Entendi. E você, Vinícius? O meu caso é bem parecido com o da Bárbara. Foram 2 tentativas. Eu prestei o exame 32 e, assim, foi a minha primeira experiência com o exame de ordem e foi decorrente, foi um ano, devido às questões da pandemia, foi um ano que, se eu não me engano,
foram um exame do outro ano que veio para o ano de 2021, e depois, nesse ano, teve só esse exame 32 que afunilou, foram vários inscritos, mas enfim, a minha experiência, ela não foi boa, eu fiz apenas 35 pontos nessa primeira tentativa, e após isso eu avaliei, eu me autoavaliei e vi que eu praticamente adotei uma estratégia errada de estudo, e fiz as ponderações que deveriam ser feitas, me debrucei nas dificuldades que eu notei na reprovação, e aí eu fui para o 33 agora em outubro, o mesmo caso da Bárbara, e aí eu consegui a aprovação. Entendi. E você, Vicente? Eu prestei no 9º semestre, foi a minha primeira vez no 32, e graças a Deus deu tudo certo. Olha só. Agora eu vou perguntar uma coisa que nem está aqui no roteiro que eu passei para vocês, mas o Vinícius falou de algo ali que eu achei interessante. Estratégia de estudo. Qual foi a estratégia de estudo que você, Bárbara, usou? Então, na minha primeira tentativa, quando eu reprovei, eu percebi que tinha uma diferença o que me levava a fixar melhor o conteúdo. Na primeira eu ficava muito debruçada em videoaulas, fazendo resumos enormes, e meu Deus, eu não vou conseguir dar conta de tudo. Tudo era voltado praticamente de forma passiva, que eles falam. Então eu ficava lá, ouvia videoaula e escrevendo o que o professor falava. Na segunda vez, quando eu fui fazer, eu falei, não, eu preencho, porque senão deu certo. Eu preciso reavaliar. Foi aí que eu comecei a estudar, porque eu assisti algumas videoaulas nas matérias de dificuldade, e nas que eu não tinha dificuldade, eu fazia questões e exclusivamente lia lei seca. Então, o meu estudo na segunda fase foi voltado à leitura de lei seca e questões. Entendi. E qual estratégia que você usou, Vinícius? Que você falou que mudou a sua estratégia? A primeira vez que eu reprovei no exame 32, eu fiquei muito apegado à questão de videoaula, só fazendo breves resumos, porque assim, na verdade, eu me sabotei tendo assim noção, pensando, eu já faço estágio, então para mim eu vou ter um diferencial na prova, eu já tenho noção de bastante. Foi assim, eu fui traído pela própria confiança que eu coloquei. Já a segunda vez, eu notei, e isso muitos dizem, ou advogados que já passaram, ou que dão aula em cursinhos, professores, que a prova da OAB é 90% lei seca. Então, eu tive que fazer um planejamento em torno da lei seca, das matérias que eu tive dificuldade e poucos acertos no exame que eu reprovei, e eu fiz poucas videoaulas assim mais curtas e específicas também sobre as mesmas dificuldades, e aí no exame 33 deu certo. Eu tive um aproveitamento de pontos líquidos bem superior ao anterior, e na segunda fase também a mesma coisa. E o Vicente? O Vicente passou logo de cara, mas você usou alguma estratégia em particular, Vicente? Ou foi só ali o que você teve na faculdade mesmo? O nosso maior medo quando a gente inicia a faculdade não é nem o curso em si, é o exame da OAB. E aí a gente sabe a importância que tem esse exame na nossa vida, o que tira até o equilíbrio emocional das pessoas, né? Então, quando eu entrei já no primeiro semestre, eu sabia do que eu iria encontrar pela frente. Então, desde o começo, eu sempre procurei responder as questões das provas anteriores. Sempre que saía um novo exame, eu sempre procurava olhar as matérias que eu já tive na faculdade para ver se eu já conseguiria responder, e já me desafiava a questões que eu nem tinha ainda conhecimento, mas responder e saber o porquê que estava certo ou errado. Obviamente que eu não sou aquele aluno 100% e fiz isso os 5 anos, mas sempre que eu tive oportunidade, eu baixei o OAB de bolsa, eu ia de trem para a faculdade, dentro do trem, eu ia respondendo questões, e levar o curso a sério também é uma estratégia, né? Então, eu usei dessa forma, não sei se é a forma mais adequada, mas graças a Deus deu certo. Eu acredito que sim, Vicente. Eu
prestei o exame da OAB, só para vocês saberem, 4 vezes. A primeira vez foi logo que eu terminei a faculdade. Nem lembro quantos pontos eu fiz, mas era diferente do que é agora. Eram 100 questões e para você passar você tinha que fazer 51 pontos. E eu não passei. Daí depois eu entrei em um cursinho, fiz o cursinho e não passei de novo na primeira fase. Daí na terceira vez eu também não passei, e na quarta vez eu já estava de saco bem cheio desse exame da OAB e tinha prometido para mim mesmo que se eu não passasse daquela vez, eu ia fazer jornalismo, eu ia fazer qualquer outra coisa e não ia continuar mais no direito. E eu fui fazer o exame desencanado. Acho que das primeiras vezes eu ficava muito pressionado, principalmente em relação à família. A gente termina a prova, chega em casa, a pessoa olha na sua cara, e aí, como foi? Né? Você já fica apavorado. E eu sei que a quarta vez que eu fiz desencanado, e quando eu fiz desencanado, eu passei na primeira fase, e quando eu cheguei na segunda fase, eu fui bem, mas por conta de ter trocado a nomenclatura, onde era para escrever requerente, eu escrevi requerido, eu inverti. Eles me reprovaram. Aí o próprio professor do cursinho fez o recurso e eu fui aprovado com o recurso, porque a minha peça estava todinha certa, o endereçamento estava certo, o fundamento estava certo, as perguntas que eu respondi também estavam certas, então não era justo eu ser reprovado só por conta de uma troca de nomenclatura, né? Então eu consegui aprovação na quarto exame que eu prestei e ainda com recurso. E olha que naquela época não tinha esse negócio de repescagem. Se você fosse reprovado na primeira fase, ou se você fosse... agora, se você é aprovado na primeira e faz a segunda, quando você vai fazer de novo, você faz só a segunda. Antes não. Antes, se você fosse reprovado na segunda fase, você tinha que fazer tudo de novo, inclusive a primeira. Eles mudaram isso. Mas vamos lá. Doutor Rogério. Oi. Só para pontuar interessante, quando o senhor desencanou, foi quando deu certo. Exatamente. Aí, talvez é o que reprova muita gente, é o equilíbrio emocional, né? O peso que traz essa prova, né? Interessante ouvir isso. Exatamente. Foi quando eu fui fazer a prova desencanado, eu apertei aquele botãozinho que eu não vou falar aqui, né? Mas vocês sabem qual botãozinho que é. Eu apertei aquele botão e fui. Falei, agora dane-se. Se eu passar, passei. Se eu não passar, não quero mais saber disso. E daí foi quando eu passei. Acho que porque eu fui totalmente desencanado. E detalhe, quando eu passei nessa quarta vez, eu não fiz o cursinho para a primeira fase. Eu estudei só por uns livros de resumo, que são os livros que os professores detestam, que é do Maximiliano. São uns livros bem resuminho mesmo, e foi estudando por esses livros que eu acabei passando. Mas enfim, vamos lá. Eu fiz cursinho preparatório. E vocês fizeram cursinho preparatório para a OAB ou não? Bárbara? Acho que... Bárbara, o seu áudio não está saindo. Para a primeira fase, eu usei, se está gravando do Rogério, para a primeira fase, a gente tá falhando o seu áudio, Bárbara. Vinícius, enquanto a Bárbara vê o áudio dela... Ué, vocês estão escutando agora ou não? Acho que é rede. Agora a gente está escutando, mas está cortando o áudio. Eu acho que é a rede dela. Ô, Vinícius, você chegou a fazer algum cursinho preparatório? Sim, sim, doutor Rogério. Pode falar, Vinícius. Das 2 vezes que... A primeira vez que eu reprovei, eu fiz cursinho. E da segunda vez, por eu já ser aluno, eu apenas renovei a matrícula. Só que a abordagem deles foi totalmente diferente. A primeira vez eu fiz de uma maneira no qual eu não gostei, aí na segunda vez foi como eu falei,
eu peguei apenas aulas específicas e um pouco mais curtas daquilo que eu tive dificuldade, e aí deu certo. Entendi. E o Vicente chegou a fazer algum cursinho? Não, porque o Vicente passou na primeira, né? Mas eu poderia ter feito o cursinho na primeira fase, mas pela condição financeira eu não tive condições de fazer. Entendi. Mas como eu sempre estava ali respondendo as questões, e no YouTube hoje a gente tem muito conteúdo, até de cursinhos, então eu optei por isso. Aí na segunda fase, aí não tem jeito. Para mim, eu tive a necessidade de contratar o cursinho, contratei o CISC na área tributária e deu certo. Eu fiz o cursinho só quando eu passei mesmo, na quarta vez, eu passei na primeira fase, e aí eu falei, não, agora eu vou fazer o cursinho para a segunda, porque eu nunca tinha feito a segunda fase, então eu fiz para a segunda fase. E das outras vezes lá que eu prestei, eu também fiz cursinho só na segunda vez que eu fui fazer o exame, depois eu não fiz. Vamos ver se a Bárbara caiu, vamos aceitar ela aqui de novo. Os dois saíram para mim também, Rogério. Acho que eu vou entrar e sair, será? Porque o Vicente eu não consigo ouvir ele já há alguns nem minutos. Ouço o Vinícius, mas como a gente não tem a interação, então não tem problema. Mas Vinícius, se você falar mal de mim, eu não vou conseguir nem responder. Eu tô vendo o Vinícius e tô vendo o Vicente. Os dois estão aqui, só a Bárbara que não. Agora a Bárbara voltou. Entendi. Mas você tá aí, Vinícius. É que eles dois estão congelados para mim. Aqui, entendi. Mas aqui tá normal. Continua aí. Ok. Oi, Bárbara. Conseguiu? A Bárbara nos ouve. O seu áudio continua... Vê se você colocando um fone de ouvido, Bárbara, se você consegue. E me diz uma coisa, Vinícius, você contou aqui pra gente, você passou na primeira fase e na segunda fase de primeira, ou você fez repescagem? Como que foi? Sim, aí no exame 33, que eu consegui aprovação, eu tive um aumento bem gradual dos pontos da primeira fase. De 35, que eu tinha sido reprovado, eu passei para 51 pontos no exame 33. E aí, na segunda fase, eu fui para a segunda fase e também consegui aprovação de primeira, né, nesse exame 33, e não fui para repescagem, não. Fiquei com uma nota de 6,95. Maravilha. E o Vicente passou de primeira na primeira fase na segunda, ou fez alguma repescagem? Não, foi direto. Foi direto. E qual era a expectativa de vocês antes da prova? Vocês ficavam muito tenso, ansioso? Como que era o sentimento de vocês antes da prova? Pode responder, Vinícius, você primeiro, que a Bárbara caiu. Vamos ver se ela volta. Ok. Na verdade, eu até sei na verdade, né, desculpa te cortar, mas eu até sei do Vinícius, porque o Vinícius faz parte lá do grupo de WhatsApp do Vida de Advogado. E assim, a gente meio massacrou o Vinícius por conta disso. E assim, o que aconteceu? Na primeira vez que, infelizmente, eu não consegui aprovação, eu fui realmente, no momento da prova, dominado assim, por ansiedade, por um nervosismo assim, fora do comum, porque a atmosfera da prova, ela é única, né? Então, só quando o bacharel tem o primeiro contato com a prova, com o exame de ordem, que ele tem noção, né, do que ele vai enfrentar ali. E foi assim, foi tenso a primeira vez, mas já no outro exame no qual eu consegui a profissão, eu fiz um trabalho um pouco mais em torno do nervosismo, da ansiedade, para manter o controle, né? Trabalhar a respiração, tomar mais água durante a prova, para se acalmar. Cada um desenvolve um método, né? Então, eu fiz porque, né, eu sou da seguinte opinião: o aluno ele pode ser excelente, está preparadíssimo, e não só para o exame de ordem, para outros
para outros Isso, exames meu Deus. públicos, se o caráter, a mente Certo? não estiver Só tá ok, carregando só ele não o vídeo do consegue colega só pra sair desenvolver, aqui. consegue Tá aí sucesso na perfeitamente? avaliação. Tá. Perfeito. Entendi. Eu desativei os comentários, tá, pessoal, para ver se melhora a rede, porque estava subindo muito comentário e às vezes isso acaba travando um pouco. Então eu desativei os comentários por isso. Até avisando aqui o pessoal que está assistindo, eu desativei por conta disso, porque pode ser que esteja travando por isso. Mas, Bárbara, eu tinha feito a pergunta se você chegou a fazer algum cursinho preparatório, não lembro se você chegou a responder essa pergunta. Então, para a segunda fase, eu fiz um cursinho, sim. Não sei se pode estar falando o nome aqui. Pode, Mas eu fica à fiz vontade. um cursinho, sim, que me ajudou bastante. É o meu curso. Eu fiz civil na minha segunda fase. E foi essencial ter feito cursinho, porque tinham coisas que eu não tinha nem noção de como funcionava a segunda fase. E eles me ajudaram assim de uma forma absurda. E para a primeira, eu usei um cronograma de isso bom e me ajudou muito, que é o cronograma de estudante. É muito legal e me ajudou a chegar, tinha para estudar ali naquele dia. É tudo bem organizado. A leitura de lei seca foi ótimo, o cronograma dela. Eu indico pra caramba. Entendi. Maravilha. E depois eu perguntei para eles também se você passou assim na primeira. Agora é minha vez, agora eu não escuto nada. Agora você não escuta, mas eu tô te ouvindo, Vicente. Ah, esse Instagram tá de brincadeira. Aí os algoritmos aí que atualizam acabam com a gente. Não, faz um tempo que eu tô com um problema para fazer live no Instagram. Teve uma vez que eu não consegui entrar de jeito nenhum e, enfim, vamos prosseguindo. Ô Vicente, qualquer coisa, sai e entra de novo. O meu ajudou a fazer isso. Deu certo. É. Mas, Bárbara, eu tinha perguntado para eles também, como que foi quando você prestou o exame? Se você passou na primeira fase de uma vez, ou se você passou na primeira e na segunda direto, como que foi? Então, o 32, que foi o que eu reprovei, eu já reprovei na primeira. Não consegui a aprovação na primeira fase. E daí, como eu falei, recalculei a rota, vi o que estava errando e fui fazer o 33. Aí no 33 eu passei na primeira e na segunda fase. Então daí foi mais consecutivo assim, mas a que eu reprovei foi na primeira. Entendi. E eu perguntei para eles também, o Vinícius já respondeu essa, como que foi a sua expectativa antes da prova? Você ficava muito nervosa? Você falou que na primeira vez a sua mão suava, molhava tudo a prova, mas como que era essa questão antes da prova? Então, na primeira vez que eu fiz, eu estava com o meu emocional muito sensível, de chegar, meu Deus, a prova da minha vida, porque eu também estava, a gente tem muita ânsia de querer viver os sonhos com direito, né? E eu estava, meu Deus, eu cansei de ser estagiário, eu preciso logo dessa carteira, até para fazer diligência, qualquer coisa, pessoal, que é advogado, não sei o quê. Então, eu já estava me irritando. Então, eu acabei jogando todas as minhas expectativas na prova. Então eu ficava muito nervosa. Eu lembro que na semana da OAB, nossa, mas eu comprei muita coisa assim de ansiedade. Aí, na segunda vez que eu fiz, eu já entendi. Eu queria e para isso eu tinha que sempre passar por aquilo. Eu pude entender que eu vou ter que passar por isso, forma que eu vou querer passar por isso.
ansiosa, nervosa, acabando com a unha. Eu falei, não, eu não posso deixar isso me dominar. Então, quando eu fui fazer a segunda vez, né, daí eu fui lá na hora que eu cheguei na sala, que me deu um na barriga, eu fiquei, ai meu Deus, a prova tá aqui na minha mesa. Mas aí é bom que eu cheguei mais cedo, então acho que eu entrei no meio-dia 15, assim. Aí você fica até 1 hora esperando, olhando pra prova, assim, né? E daí, nesse momento, a ansiedade foi abaixando, falando, não, vai dar certo. Se não der certo, eu tô aqui na próxima vez. Então, assim, eu entendi que eu ia ter que passar por aquilo, não importa se eu tivesse que fazer a OB 10 vezes, 12 vezes, eu ia estar lá, porque era aquilo que eu queria. Entendi. O Vicente, acho que teve problema lá para se conectar, mas vamos seguindo aqui. E vocês lidavam como com aquelas perguntas de família, que toda vez que a gente faz a prova, eles perguntavam, e aí, como foi? Como você lidava com essa questão, Vinícius? Olha, na minha família sempre foi muito compreensiva nesse aspecto, né? Sempre me apoiaram desde o curso acadêmico, tantas provas também, são inúmeras provas, né? Mas na reprovação que eu tive na primeira tentativa foi, assim, o dia após a reprovação é muito difícil. E, assim, a minha família, tanto mãe, avó, meus irmãos, minha namorada, todos eles me ampararam, assim, de uma forma muito humana e muito, assim, para que eu me reerguesse e continuasse, né? Então, eu não tive problemas quanto a esses detalhes, assim, que normalmente alguns passam com questionamentos, com várias perguntas, né? Sempre acontece, né? Entendi. E você, Vicente, tá conseguindo ouvir a gente bem agora? Vocês me ouvem também? Também te ouvimos. É uma vez de cada aqui para dar problema. Então vamos lá. Eu perguntei, acho que eu parei na pergunta para você, como foi a expectativa antes da prova, né? Então eu vou te fazer 2 perguntas de uma vez, que foram as que eles responderam. Como que foi a sua expectativa antes da prova e depois da prova? Você, acho que depois da prova não teve muito, assim, eu quis dizer assim, quando a gente chega em casa, como você lidar com aquelas perguntas, como você foi, se você foi bem. Então foi essa pergunta que eu fiz. Como foi para você nesse sentido? Como eu disse, o exame da OAB ele é um monstro para a gente, até a gente conhecer. Quando a gente o conhece, até quando a gente vê que 70% em média reprova, a gente pensa que é um monstro. Quando a gente conhece, a gente sabe que de fato é um monstro, mas é um monstro que não é maior do que a gente. Então, assim, eu fui com muito medo. Na sexta-feira eu estava muito nervoso, né? Na sexta que antecedeu a prova, que foi no domingo, eu estava muito nervoso. Tomei suco de maracujá e tentei relaxar de alguma forma. E ainda bem que no sábado e principalmente no domingo eu já estava mais tranquilo. Então, no pré-prova, assim, foi terrível por não saber o que de fato eu estaria ali experimentando. Mas o pós, eu não tive muitas perguntas, porque até a Carla Daniele, que é da diretoria aqui de Francisco Morato, está presente na live, ela até comentou. Ela te elogiou agora há pouco. Ela colocou assim, o segredo do sucesso é o segredo. E de fato porque tem uma pessoa próxima a mim que perguntou para mim, e aí, quando é que você vai fazer a prova? Falei para ele, olha, eu não sei, né? Ele, mas você já pode fazer? Eu falei, posso, mas eu não sei. E eu já estava inscrito na prova. E ele falou para mim assim, nossa, mas a pessoa passar nessa prova da OAB, aí enquanto estudante tem que ser muito bom, né? E eu falei assim, realmente, a pessoa tem que ser dedicada. Aí quando eu passei na segunda fase, aí eu quase publiquei no jornal. Aí essa mesma pessoa falou assim, você passou legal, mas você não fez mais sua obrigação, né? Você estudou 5 anos. Ou seja, se é o outro, o cara tem que ser muito inteligente, tem que ser bom. Aí se é você, não, você estudou 5 anos, né? Se você não faz isso, pelo amor de Deus, né? Então eu não tive muito esse problema porque eu não contei para muitas pessoas. Você ficou quietinho. Fiquei quieta, minha esposa soube. Eu tentei evitar a contar até para minha mãe, porque ela estava numa situação de doença, né? Ela estava com câncer, e eu não queria que fosse um peso ainda maior, uma cobrança maior para mim. Então, ela não participou disso, mas não porque ela é ruim, é porque realmente eu não queria essa carga para cima de mim. Aí quando eu passei, aí chorei, aí
A Mas, história Carlos, mas vazou. o segredo do sucesso é o segredo. Quem for fazer exame da OAB, não joga essa carga para você mesmo. Evite contar para as pessoas. Evite. É melhor. Maravilha. Você, Bárbara, acredito que não teve muitos problemas também. Foi tudo bem depois? Como que foi? Ah, depois é só alegria, né? De falar, né? Qualquer coisa você pega um Uber, ali porque eu passei na OAB, levar minha documentação. Então, assim, muito gostoso, mas o antes é como o colega comentou. Eu também acho que uma das dicas que eu daria para quem está fazendo é não evitar contar para as pessoas, não por maldade, mas prezar a sua saúde mental. Porque as pessoas não esquecem, as pessoas perguntam, as pessoas às vezes te mandam. Assim, eu tive experiências de pessoas que eu nem sabia como que as pessoas sabiam que eu ia prestar a prova na OAB no domingo. E não era por maldade, que a pessoa estava ali mandando mensagem, estava querendo falar, olha, vai dar certo, acredito em você. Mas aquilo deixa você mais ansioso e nervoso de pensar que, meu Deus, tem muita gente acreditando em mim. E não seja bom, pelo contrário. Você é uma pessoa boa, você estudou, você se dedicou por 5 anos, está muito bem na faculdade, está mais do que capaz para fazer essa prova. Mas a questão é a expectativa que as pessoas colocam em cima de você muitas vezes, e também quem já tem uma ansiedade, um negócio, já dá uma travada. Então, o meu pré-prova, na segunda vez que eu fui prestar, eu não queria ver ninguém. Eu estava quase indo com um capuz, assim, fazer a prova para não encontrar ninguém, para ninguém me ver lá, porque eu já não queria ter essa coisa de alguém me perguntar e eu falar, poxa, não passei. Te frustra e te deixa pior às vezes. Então, o pré-prova foi assim, é um pouco tenso, mas o pós é muito bom. O Vicente falou ali que antes da prova dele ele tomou um suco de maracujá, né? Vicente, agora que você já é advogado, não é o suco de maracujá que vocês vão ter que tomar, não. Às vezes vocês vão ter que tomar um Rivotril, né? Alguma coisa mais pesada para aguentar. Mas depois vocês vão ver, daí vocês me contam. Mas e vocês, pensaram alguma vez em desistir, como eu pensei na quarta vez que eu prestei? Vinícius, você pensou em desistir? Olha, eu tive esse sentimento até no curso acadêmico, né? É uma sensação assim natural, ainda mais com o decorrer dos semestres, e aí cada um tem uma realidade, a maioria trabalha e tem que estudar à noite, e precisa conciliar tempo de estudo, tempo de preparo para trabalhos e, né, todas aquelas particularidades, né, da faculdade. E no exame de ordem, quando eu reprovei na primeira tentativa, como eu disse na resposta anterior, o dia após a reprovação passa tudo sobre a sua cabeça, você fica se perguntando se realmente é aquilo, se você fez o certo, se, né, se você deveria... Mas são sentimentos assim, resultantes daquele fracasso ali, daquela prova ali, né, que foi só uma prova. Mas eu já tive esse sentimento. E eu acho que dentro do que acontece, principalmente quando a gente trata de uma reprovação, é comum acontecer. E você, Vicente, eu vou mudar a ordem um pouquinho aqui das perguntas. Você, Vicente, você já pensou em desistir? Você não, porque você passou, né, logo de cara, então não teria nem motivos para isso. Mas durante o curso, você se encontrou assim numa situação do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é para mim? Ou não? Não, não aconteceu. Do primeiro para o segundo semestre, eu fiquei devendo na faculdade, e por questões financeiras eu quase desisti, mas não por vontade minha, porque eu encontrei no curso a motivação para lutar e para vencer, para dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Então, desistir nunca foi cogitado. Aproveitando o seu gancho, Bárbara, já deixo você responder, mas eu acho que você tocou num ponto interessante. Você falou que ficou devendo a faculdade. Então, eu vou falar aqui como que eu me formei para vocês. O primeiro ano eu paguei a faculdade, tudo direitinho, eu não tinha bolsa, não tinha nada.
eu contava com a ajuda do meu padrasto, ele pagava lá a faculdade. Eu comecei a trabalhar, como eu disse para vocês, no terceiro ano. Daí, quando eu estava no segundo ano da faculdade, houve uma separação entre meus pais. Meus pais se separaram e meu padrasto, por algum motivo, não conseguia mais arcar ali com o pagamento da faculdade e eu tive que me virar sozinho. Então, como que eu me formei? Eu estudava, por exemplo, o segundo ano inteirinho, sem pagar a faculdade. Daí meu nome não vinha na lista, ou meu nome vinha riscado. E daí eu ia lá e escrevia em cima, colocando a minha presença. E daí quando chegava no final do ano, que era anual, né? Quando chegava no final do ano e eu tinha que fazer a minha rematrícula, daí o que eu fazia? Eu ia lá, dava 10 cheques para a faculdade. Então eu estudei, eu me formei assim, eu fazia o terceiro ano pagando o segundo, e quando eu fiz o quinto ano, eu já estava formado e ainda estava pagando a faculdade um ano que eu não tinha pago. Então, assim, dificuldade financeira, muita gente passa e tem muita gente que desiste. Então, assim, se é o que você quer, não desista, que dá para se formar. E você, Bárbara, você pensou em desistir alguma vez, seja da faculdade ou mesmo por conta do exame? Eu acho que no meio da faculdade, assim, antes de eu entrar no fórum, eu tive um momento que eu queria desistir. Eu acabei vendo que a realidade do direito era um pouco estranha. Quando eu digo estranha, parecia um negócio muito levado de forma pesada, pelo escritório que eu estava e tal. Então eu olhava e ficava tipo, nossa, eu não quero, sabe, será que ser advogado é isso? Será que o direito na prática é dessa forma? E daí também eu lembro que tinha algumas matérias que eram introdutórias ainda na faculdade. Eu queria logo ver direito penal, ver essa parte, né, que tem aquelas matérias que a gente fala que são mais profundas do direito, né? E então nesse período que desistia, eu ficava um pouco assim, e Deus foi muito bom, porque abriu a porta lá no fórum. Aí eu apaixonei de novo pelo direito, encontrei pessoas que me ajudaram a crescer muito mais na minha jornada, na minha caminhada acadêmica. Então foi um processo assim, que foi muito interessante, foi muito legal, que eu vi um outro lado do direito que me resgatou de volta. E quando eu reprovei na primeira fase, eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca mais quero passar por isso. De ser submetida a um exame, de estar lá, Nossa, eu me matei de estudar. Eu lembro que nessa vez que eu reprovei, eu até deixei de fazer coisas que eu gostava, deixei de fazer tudo. Tava quase nem saindo do quarto, só saía para trabalhar, para comer, assim, não queria fazer mais nada, porque eu na minha cabeça, qualquer tempo que eu tinha que devorar a matéria, então eu ficava em 24 horas na cabeça e me fez mal, ao invés de me ajudar. Porque na segunda fase, uma dica que eu dou também para o pessoal que está assistindo, tenha seus tempos de lazer, de descontração. Parece, o pessoal acha que, nossa, mas eu devia estar estudando. Mas não, você aprende enquanto você descansa. Eu vi um estudo sobre isso e aquilo mudou também os estudos. Então, eu tinha um tempo que eu ia para academia, eu voltei para academia. Eu tinha um tempo que eu estava com meu noivo, tinha um tempo que eu saía, que eu ia estar com os amigos. Então, isso me fez bem, porque eu tinha os meus períodos de estudo e falava, não, hoje eu vou me permitir comer uma pizza tranquila, sem pensar em OB. Eu desligava o celular, porque meu Instagram só tinha coisa de OB. Aí eu comecei a passar por esse período, mas teve esse momento que eu queria desistir logo que eu reprovei, chorando no banho. É normal. E assim, eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Depois a gente pode até marcar uma live só para discutir isso. Mas se a gente for se prolongar nesse assunto, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, é só sim ou não. Vinícius, você concorda com o exame da OAB? Sim, concordo. E você, Bárbara? Bom, eu sou quase a resposta de todo estudante de direito, depende. Depende. Essa resposta é dos advogados, tá? Essa resposta é de advogado, depende. Depende. E você, Vicente? Até para salvar os advogados, sim, eu concordo.
Maravilha. Vou fazer uma live depois só com a Bárbara, porque ela falou depende. Então depois ela vai explicar numa outra live. A Bárbara já fez, acho que umas. Essa é a terceira ou a quarta live que você faz comigo, Bárbara? Terceira. Já pode pedir musiquinha no final, tá bom? Só pra pedir uma musiquinha pra eu tocar aqui no fundo. Tá. E vocês acompanharam agora nesse último exame que teve, inclusive eu acompanhei de perto porque o Lucas fez o exame da OAB agora no último domingo e eu levei ele lá para prestar, depois eu fui buscá-lo e ele me contou lá um fato que aconteceu e depois foi divulgado na mídia também, de uma candidata que ela tentou se matar, ela se atirou da janela e caiu em cima do telhado, né? Eu não vou falar aqui porque deixa para lá. Mas qual a opinião de vocês a respeito disso? Vou começar pelo Vinícius. Olha, então, Rogério, é uma situação assim bem assim grave. Eu também acompanhei, fiquei bem sensibilizado pela colega e querendo ou não, é um é um assunto que muitos a gente precisa conversar hoje em dia, porque muitas pessoas estão no nosso dia a dia, na nossa frente, às vezes olho a olho, e através daqueles sorrisos, daqueles semblantes, existem pessoas ali que estão no limite, que estão assim, naquela síndrome do burnout, né? Que a gente ouve muito falar. E é uma situação, é como eu disse em algumas respostas anteriores, sobre a questão da saúde mental. É muito grave isso. E eu fiquei muito sensibilizado. Eu espero que se alguém estiver assistindo, que conheça, que eu desejo melhoras para ela, que ela consiga se restabelecer o quanto antes, que ela consiga dar aquele período de descanso da mente dela para que ela consiga retornar e ela consiga conquistar o objetivo dela. Porque a questão mental hoje da sociedade em si está muito sensível. Então, inúmeras pessoas hoje apresentam várias reações que chegam a esse extremo, até de tentar com a própria vida. E eu fiquei muito sensibilizado, fiquei realmente assim chocado até com o evento, e eu desejo melhoras, prontas melhoras para ela, para que ela consiga logo conseguir a aprovação dela. É isso que eu desejo. Maravilha. E você, Vicente? O ser humano naturalmente se cobra muito, né? E o estudante do direito um pouco mais ainda por saber da importância da prova. E, infelizmente, as pessoas que estão ao nosso redor têm uma mania muito feia, e até às vezes a gente pratica isso e não sabe o que a gente pode gerar na pessoa. Essa simples pergunta, e aí, e a OAB, é muito pesada pra gente, é Sim. muito pesada. Só que não só essa pergunta, eu até gravei um vídeo recentemente, postei no TikTok, no Instagram, falando sobre isso. Que aquelas perguntas também de, e aí, quando é que você vai ser pai? E aí, quando é que você vai arrumar uma namoradinha? As pessoas querem interferir na nossa vida, e por mais que a gente diga, eu não tô nem aí, a gente acaba não lidando muito bem com isso, e parece que o ser humano está cada vez mais não conseguindo controlar essa situação. Então, eu lamento muito essa situação que aconteceu, eu não sei da forma que aconteceu, eu não sei, não conheço a pessoa, não, enfim, não sei. Mas o que eu acho é que daqui para frente, alguns casos semelhantes podem acontecer se a gente não aprender a lidar com esse tipo de emoção. E nessa escola nós tivemos não só essa situação, mas teve também pessoas que começaram a chorar, começaram a falar que não ia conseguir fazer a prova, outros desistiram. E você, Bárbara, você ficou sabendo, acompanhou esse caso? Qual a sua opinião a respeito? Eu acho que essa situação, ela reflete a realidade, reflete a nossa realidade como estudantes, como jovens advogados agora, né, saímos da faculdade, reflete todas essas perguntas, como o colega ponderou, de, e aí,
a OAB, e aí, não sei o quê. A gente não sabe, igual ele falou, algum impacto dessa pergunta na vida da pessoa. E também nós não sabemos, nem conseguimos ter dimensão da forma que a pessoa reage a determinadas situações. Então, para determinadas pessoas, tem gente que eu estava na minha sala e tinha pessoas que estavam dormindo quando eu terminava a prova da OAB. Então, tem gente que é muito tranquilo. Tem pessoas que estavam lá, como você falou, doutor Rogério, de que estavam lá saindo chorando, que estavam chorando no meio da prova. Eu fiz prova com pessoas que estavam do meu lado chorando, que estavam tremendo. Então, cada um reage a essa situação de uma forma. Então, eu também acredito que, infelizmente, com muito pesar mesmo, que pode estar... nós estamos aí diante de ter algumas situações, porque a realidade da OAB, a OAB tem se tornado, tem uma cobrança cada dia maior, não só do meio em que estamos, digo, de pessoas que a gente ama, que não é por maldade, é por, como eu falei, é por gostar da gente, por querer o nosso bem, que desesperei, OAB, se precisa de alguma coisa, não sei o que. Mas aí tem o trabalho que você está inserido, mesmo que não fale nada, você fica tipo, ai, será que vão me mandar embora se eu não passar na OAB? Será que não sei o quê? Os colegas da própria faculdade ficam, nossa, olha só, terminaram, fulano terminou e nem passou. Aí o outro que está no nono semestre passou, o outro que está no 10º. Então, assim, cada um reage à dor de uma forma e cada um reage à situação de uma forma. Então, é lastimável isso acontecer, né? Eu soube, eu tive amigos que estavam na sala e falaram que foi horrível. E a OAB simplesmente, quem não tiver vontade, pode fazer o próximo exame. Mas será que isso era a conduta de fato necessária para aquele momento? Então, para mim é uma situação lastimável que eu olhei aquela imagem e eu me vi passando por aquele corredor. Porque eu fiz a prova, quando eu fiz a OAB, eu fiz a prova lá também em Sorocaba. E eu olhei e falei assim, meu Deus, eu passei por aqui. Sabe, eu estava ali, eu sei onde ela caiu, onde, sabe, o local ali, eu lembro da escola. Então aquilo mexeu muito comigo e me fez questionar muitas coisas referentes à OAB e a todo esse processo. Entendi. E como aprovados, né? Vocês foram aprovados. Eu vou emendar aqui uma pergunta na outra, porque a gente já deu 1 hora aqui de live. Mas eu sei que a Bárbara já está trabalhando em um escritório. O Vinícius também trabalha em escritório. Vinícius, continua no mesmo que você fazia estágio? Sim, eu continuo no mesmo, desde o pós-defensoria. E eles te efetivaram, vão te efetivar? Houve uma mudança estrutural agora no fim do ano para cá e a oportunidade que me deram é para efetivação agora, ainda mais com a aprovação no exame de ordem, carteira, né, para que eu assuma uma cadeira lá como advogado. Legal. E você, Bárbara, você também entrou nesse escritório como estagiária e agora eles vão te efetivar? O Vicente caiu, daqui a pouco ele volta. Então, eles me efetivaram. Eu vou começar agora a fazer uma nova jornada de advogado assim que eu pegar o número da ordem. Mas é o mesmo escritório que eu estava fazendo estágio, que eu estou lá faz já 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Então, eles me efetivaram como advogada e daí seguirei aí como advogada. E o que vocês esperam, assim, o que vocês têm em mente? Vocês querem continuar trabalhando dentro de um escritório, trabalhando para os outros, ou vocês pensam em futuramente abrirem o próprio escritório de vocês? Vinícius? Olha, no início agora, eu estou aproveitando a oportunidade, a porta que foi aberta, claro, não posso desperdiçar, mas eu tenho vontade de ter, assim, são inúmeras oportunidades que depois que o bacharel se torna advogado, ele pode se direcionar. Mas sim, a advocacia me deixa bem, eu fico interessado sempre pela advocacia desde o começo, só que também eu não descarto nenhuma possibilidade, por exemplo, em torno de uma carreira pública, de um bom cargo,
às vezes, assim, dependendo do cargo, do edital a ser estudado. Claro que não, eu gosto de fazer as análises em torno dos concursos públicos também. E eu não descarto a possibilidade de eu escolher um certame para que eu me dedique para tentar almejar um cargo, mas, por enquanto, a advocacia, o escritório, sim, está sendo assim, para mim, um grande início, porque nem todos conseguem um estágio, nem todos conseguem uma oportunidade logo de cara, né? E Sim. também, quem sabe, ter um próprio escritório, né? Porém, no começo é um pouco difícil, assim, principalmente por questão financeira, para você logo se estruturar, ter um ambiente, às vezes é um ambiente que normalmente é alugado no início, né? Mas são essas. Hoje em dia eu penso nessa maneira, mas eu não descarto outras possibilidades também. E você, Bárbara, você pensa em ter seu próprio escritório ou você quer seguir alguma carreira pública, promotor, promotoria, juíza? Bom, desde que eu tive uma experiência no fórum, esse ano também passando, eu refleti bastante sobre para qual caminho eu seguiria. E hoje não digo que eu descartei isso, mas no momento eu não quero nenhum concurso público, nem promotoria, nem juiz. Meu objetivo inicial é começar agora a fazer uma pós-graduação. Ainda estou um pouco em dúvida entre algumas áreas, mas meu objetivo é fazer uma pós para ser professora acadêmica. E no momento futuro também, que pretendo, né, se Deus quiser, ser sócia lá no escritório onde eu trabalho. E caso não aconteça, no momento futuro, talvez ter o meu espaço, ou trabalhar com algum outro colega. Então, assim, estou bem aberta a possibilidades e a tudo que o universo jurídico aí pode oferecer. Mas de imediato, estou muito feliz lá onde estou. Pretendo crescer muito lá e contribuir muito para o escritório. E, como eu falei, tenho muita coisa para aprender agora como jovem advogado, tem um caminho enorme, desde partes práticas até questões de pós-graduação, coisas que eu quero estudar, coisas fora da área que eu também quero estudar, como marketing, como oratória, questões que eu vejo importantes para um advogado ter hoje, ter curso de vendas, para poder fechar contratos. Então, assim, o que é interessante é que no escritório onde eu trabalho, eles me possibilitam, me dão muitas oportunidades de crescimento, porque eu não tenho exclusividade. Então eu consigo levando clientes, consigo estar fazendo, trabalhando ali, tem alguns dias que eu saio num horário diferente. Então isso me possibilita no momento a crescer bastante. Mas de pronto, em resumo, é isso. A Bárbara tá fazendo uns vídeos na internet também, eu tô achando bem interessante, tá de parabéns. Muito E obrigada. se para quem não passou na OAB, qual o conselho que você daria, Vinícius? Bom, não passou, você, o bacharel, ele precisa, primeira coisa é se acalmar. Eu sei que é difícil, eu digo porque eu senti na pele. Se acalmar, tira uns dias, no máximo aí uma semana após a prova, não passa disso, descansa, não leia, não pegue nada para estudar, dá aquela desintoxicada, assim, tenta relaxar ao máximo. Após isso, comece a traçar um novo planejamento. Você precisa se atentar nos detalhes no qual você teve dificuldade, erros bobos que acontecem, erros de interpretação nas questões. E são esses detalhes que nem, por exemplo, tive colegas meus que não passaram por 1, 2 pontos. E aí a gente fez uma discussão, nossa, você errou essa, aquela, questões assim, né? Então, o conselho que eu dou é descansa, esquece aquele ditado que as pessoas falam, né? Aliás, você precisa treinar e estudar enquanto aqueles dormem. Não, amigo, você também precisa dormir. Você precisa descansar. Se você não estiver com a mente sadia e descansada, você não vai conseguir quase nada. Você precisa descansar, replanejar e partir para cima de novo.
é esse conselho que eu dou, e eu acho que é esse o caminho inicial para chegar lá no dia da prova e conseguir no mínimo 40 pontos. Maravilha. E você, Bárbara, o que que você, qual conselho assim você daria para esse pessoal que não conseguiu a aprovação agora na primeira fase ou na segunda? Deixa o seu conselho para esse pessoal para a gente poder encerrar a live com chave de ouro. Bom, primeiro, lembre-se, tudo que você foca, expande. O que isso significa? Se você foca muito na OAB, no sentido de dar a sua saúde emocional, fazer que a sua vida dependa dessa prova, as coisas não vão acontecer. Comigo foi desse jeito. Eu parei a minha vida por conta da OAB e não aconteceu. E hoje, o aprendizado que eu tive com a reprovação foi que é necessário ter equilíbrio. Então, tenham equilíbrio. Foquem em vocês. Se não passar, não é, olha, eu tô aqui, eu não morri. Não aconteceu coisas ruins comigo, porque a gente acha que, meu Deus, eu reprovei, acabou minha vida. Vou ser mandada embora do lugar onde eu estou. Ou não vou conseguir mais ser advogada. Não desistam, não desistam. Porque são momentos. E é o seu momento. Então, tem momentos que você vai fazer prova, igual eu fui da última, da primeira vez que eu reprovei. Nossa, eu tava lá com a mão suada, meu Deus, nervosa. A última vez que eu fiz a prova, principalmente na primeira fase, eu aceitei o processo, como eu comentei ao longo da live. Aceitem o processo. Você tem que olhar e ver que, olha, a OAB, eu vou ter que passar por isso e de que forma eu quero passar por isso. Eu sei que é difícil, a ansiedade a gente não controla, nervosismo a gente não controla, mas o que me ajudou também é buscar aquilo que me deixava tranquila. Então, hoje eu vou estudar tranquila comendo um chocolate que eu quero, vou comprar um chocolate, vou assistir um episódio de Grey's Anatomy, sou fã de Grey's Anatomy, vou assistir alguma outra série e vou voltar a estudar, sabe? E também ver que se o seu melhor hoje é fazer 10 questões da ordem, bacana. Se o seu melhor amanhã for fazer um simulado com 80 questões, muito bom também. Mas respeitem vocês, respeitem a sua saúde mental, respeite o processo que você está e tente vislumbrar aonde você quer chegar. Quando eu fui fazer a minha prova da OAB, eu fui de advogada, porque eu ouvi isso de um professor que fez uma live no sábado à noite. E ele falou assim, vislumbre o momento da sua aprovação. Vá de advogado, vá amanhã é só um processo, vá já determinando aquilo que você quer. Então, eu já fui ali, vá tranquilo, pense que é como se você estivesse fazendo um despacho com o juiz nervoso, ansioso. Você vai estar sempre nervoso na sua vida com a advocacia. Assim, igual você sempre comenta na vida de advogado, sempre tem um perrengue. Então, É verdade. a OAB vai ser mais uma fase, vai ser mais um processo que a gente vai ter que vencer. Então, se você quer ser advogado, se é isso mesmo que você quer, só vai. Uma hora dá certo. Comigo, eu bati na trave uma vez, recalculei a rota, que me dizia que, ó, eu não tô aqui ainda grudado, ó, não tirei. Me deixei na parede, recalculei, viu aquilo que dava certo. Então, entenda você. Se para você estudar por questões, pô, tá dando certo, só vai. Se para você é bacana ver vídeo aula, só vai. Mas não se compare com o outro também. Então, em resumo, é sobre isso. Todo esse processo de OAB. Maravilha. Eu queria agradecer a vocês dois por terem participado da live. O nosso colega Vicente, ele não vai conseguir voltar, ele me mandou mensagem aqui falando que ele não está conseguindo, está com problema na rede, então ele não vai conseguir voltar. Pediu para que eu agradecesse as pessoas que assistiram a live, então fica aqui o agradecimento do Vicente. E obrigado aí a vocês dois também. E se vocês precisarem de alguma coisa, vocês sabem que podem contar comigo, o Vinícius também, a Bárbara. E muito obrigado. E a gente marca de fazer outra live depois, eu e o Vinícius, eu e a Bárbara, eu e o Vicente, tá bom? Muito obrigada, gente. Prazer enorme. Perfeito, doutor Rogério. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, fiquei assim lisonjeado desde do convite inicial. Quero agradecer aí aos colegas, a Bárbara, ao Vicente. E é isso. Muito obrigado. Maravilha. Boa noite, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.